vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. E hoje a liturgia nos leva a refletir sobre a importância da palavra de Deus e a centralidade que ela deve assumir na vida de todos os cristãos. É por meio dela que nós temos acesso aos critérios para viver conforme a vontade do Espírito Santo. E para bem começar o programa de hoje, vamos juntos meditar o Salmo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. O Regional Nordeste 4 da CNBB se prepara para vivenciar e sediar o 4º Nordestão de Catequese. O evento que vai começar na próxima sexta-feira, dia 21 de julho, e vai reunir centenas de catequistas de todas as regiões do Nordeste brasileiro. Vamos agora, nessa entrevista, saber os detalhes da programação. O programa Em Tuas Mãos de hoje recebe o Padre Wagner Carvalho, ele que é referencial para a catequese no Regional Nordeste 4 da CNBB, o regional que reúne as 8 dioceses do Piauí. E hoje ele vai conversar conosco a respeito do Nordestão de Catequese, nos explicando um pouco mais a respeito desse evento tão importante para toda a nossa região. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Tarcísio. Obrigado a você que nos acompanha nesse momento. E é uma alegria poder compartilhar dessas alegrias que estamos vivenciando em nosso regional. Para iniciar essa conversa, Padre, eu gostaria que o senhor nos explicasse qual o objetivo central, geral, da realização do Nordestão. O Nordestão de Catequese, ele está na sua 4ª edição. Então, ele celebra a cada 3 anos a caminhada da catequese no Nordeste brasileiro. E de modo especial, este ano vai acontecer em nosso Piauí, na sua 4ª edição, e que tem como objetivo celebrar a caminhada da catequese. A nossa região nordeste brasileira tem grandes experiências, profundas experiências de partilha, mas também de dimensões celebrativas da catequese. E este evento ele busca então reunir num único espaço essas experiências, mas não só apenas celebrativas as experiências, também de possibilidade de aprofundamento de um determinado tema. Que quando nós estamos pensando na elaboração desse encontro, nós pensamos sempre no contexto em que a igreja está celebrando. E, de modo especial, agora nós unimos a catequese com a sinodalidade, que é um pensamento muito forte com o Papa Francisco. Eu queria agora que o senhor trouxesse para nós, de fato, qual tema foi escolhido para o Nordestão dessa edição e como ele vai ser trabalhado ao longo do encontro. O tema do 4º Nordestão é a catequese a serviço da iniciação à vida cristã em uma igreja sinodal. Nós temos 3 aspectos muito importantes aqui. Primeiro, a catequese a serviço da iniciação. Romper uma mentalidade ainda que resiste em pensar que a catequese está sendo substituída pela iniciação. Não. A catequese é uma etapa privilegiada da iniciação. A iniciação é um grande percurso, e neste percurso a catequese ela ocupa uma etapa muito importante de aprofundamento. Então, primeiro, destacar isso no nosso 4º Nordestão. E, no segundo momento, dizer que nós fazemos desta catequese a serviço da iniciação numa igreja sinodal, de comunhão, de participação e de missão. Portanto, busca fazer entrelaçar esses 3 elementos importantíssimos para a igreja no atual momento em que ela vive. E isso nós iremos fazer através de conferências. Então, nós teremos 4 momentos importantes. No primeiro momento da conferência, nós iremos, que na sexta-feira à noite, no dia 21, o assessor, que é o Padre Janison Sá, que agora ocupa o subsecretariado da dimensão pastoral da CNBB, ele apresentará os desafios dentro dessa perspectiva da evangelização numa igreja sinodal.
E no dia seguinte, no sábado, dia 22, na sua segunda conferência, abordará um diagnóstico. A que ponto a catequese, hoje a serviço da iniciação, ela deu passos significativos. E é o terceiro e o quarto momento de aprofundamento dessa temática. Entrará o Dom Paulo Jackson, que recentemente foi nomeado bispo, arcebispo da Arquidiocese de Olinda, Recife, que ele aprofundará agora numa dimensão mais bíblica o tema e depois como o nosso quarto nordestão poderá iluminar, dar pistas, consequências para a ação pastoral e catequética do nosso Nordeste. Então são essas etapas que enriquecem todo o conteúdo, que ajuda agora a aprofundar e a conhecer melhor o que estamos celebrando. Padre, eu gostaria que o senhor nos explicasse também para quem se destina esse evento que está sendo organizado já há algum tempo, com grande apoio aqui da nossa Arquidiocese de Teresina. Tarcísio, uma coisa que nós devemos pensar sempre quando falamos de catequese é que nós imaginamos que os destinatários primeiros, os interlocutores, enfim, sejam nossos catequistas. E de fato são. Mas devemos também pensar que catequese, ela possui um segundo nome, que é de evangelização. Então, os primeiros destinatários, claro, os catequistas, porque eles estão juntos com os padres e os bispos nos determinadas dioceses que compõem o nosso Nordeste brasileiro, responsáveis, diretos pela transmissão da fé. Mas nós devemos pensar sempre que a catequese, todos da comunidade são responsáveis. Aí envolve pais, envolve a própria família, os avós, as avós, que têm um papel fundamental hoje na transmissão da fé da geração mais nova. Mas este evento, em síntese, nós iremos trabalhar mesmo com os nossos catequistas. É verdade que pela estrutura, pela dinamicidade do próprio evento, não conseguirá abraçar todos os catequistas do nosso Nordeste. Por isso, nós estamos encontrando outras formas para que eles possam também ter participações diretas dentro do evento. O senhor trouxe uma questão interessante. O formato que o encontro está recebendo aqui em Teresina, não é possível que ele abarque a totalidade dos catequistas. Mas existe alguma estratégia pensada por vocês para possibilitar que aqueles que não estão presencialmente também tenham parte no evento? Nós estamos pensando de fazer presencialmente, esse é o primeiro passo, porque a catequese se faz em comunidade, mas nós devemos também lançar mão da tecnologia que hoje nos oferece. Então, nós teremos também participação de transmissão, sobretudo nos momentos das conferências, para que, pensando nos catequistas também que não poderão estar presencialmente, possam acompanhar e ter a oportunidade de estar conosco também, e nós, que estamos juntos, reunidos, possamos também fazer parte do dia dessas catequistas que estão à distância. Então, é um evento presencial, mas também nos momentos das conferências e na missa de encerramento no domingo, nós buscaremos ser transmitidos sim para que mais pessoas possam nos acompanhar. Sim, senhor. Então, chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente quais as expectativas de vocês enquanto organização, mas também um olhar a respeito dos impactos que a realização do Nordestão de Catequese aqui em Teresina vai trazer para a qualidade da catequese que é ofertada, vivenciada em nossas comunidades. Tarcísio, o lema do nosso evento é lançar as redes. E ali nós pensamos que o momento seja de nós nos reunirmos e pensarmos juntos como lançarmos as redes. Evidentemente que diante dos desafios que nos são impostos, há também possibilidades e oportunidades. Então nós queremos fazer deste grande evento uma oportunidade de repensar, de imaginar, de calcular com a ajuda do Espírito Santo as maneiras mais apropriadas para o nosso contexto de evangelização. E dentro dessa perspectiva, imaginarmos que o catequista, ele é o guardião da memória de Deus na comunidade. E eu penso que a participação neste evento ajudará ao catequista ter consciência desta missão sublime que ele possui na comunidade. O catequista é na comunidade um representante dela, que fala por meio da comunidade para a comunidade, de tal forma que ele mantém viva esta memória. Ele é este guarda, este vigia, que sem ele poderia apodrecer, ou chegar até mesmo a morrer esta memória de Deus na comunidade. Como passaria para as futuras gerações, as gerações mais novas, a fé, a mensagem do Evangelho, se não fossem nossos catequistas? Então, este evento é exatamente tentando ajudar a impactar na missão e na vida deles
esta serenidade de serem também anunciadores do Evangelho numa igreja em saída, numa igreja sinodal, onde todos são responsáveis pela transmissão da fé, pela comunicação desta fé, mas que tem ele, de modo direto, esta responsabilidade, claro, com a ajuda do bispo, com a ajuda do seu pároco, com a comunidade, com o próprio grupo dos catequistas, mas que juntos formam esta igreja sinodal a serviço e ao anúncio do Evangelho. Obrigado, Padre Wagner, pela sua disponibilidade. Nós desejamos ao senhor, aos demais organizadores e a todos que vão participar um excelente encontro. Muito obrigado. E para você acompanhar as atualizações da Arquidiocese de Teresina, nós estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E no próximo dia 19 de julho é celebrado o Dia Nacional da Caridade. Nós vamos aproveitar essa data no nosso calendário civil para refletir sobre a caridade, que antes de tudo é uma virtude cristã. No próximo dia 19 de julho, comemora-se o Dia da Caridade. Por conta disso, no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse gesto de amor ao próximo. Para isso, vamos então conversar agora com o Fabrício Barbosa, ele que é da família franciscana. Muito obrigada, Fabrício, por ter aceito o nosso convite para participar do programa Em Tuas Mãos. Nós que agradecemos, quero dizer a todos, paz e bem, e que possamos realmente vivenciar cada vez mais a expressão da caridade em nossa caminhada. Fabrício, e qual foi o modelo de caridade deixado por Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é o próprio modelo de caridade, ele é a própria caridade personificada. Quando a gente pensa em caridade, a gente tem que compreender principalmente que caridade é esse amor em movimento, esse amor que contagia. Jesus Cristo nos mostra aí um modelo de acolhida, a acolhida principalmente daqueles nossos irmãos e irmãs que necessitam de um amparo, necessitam de uma palavra amiga, aqueles irmãos e irmãs que têm sede de Deus. E também Jesus Cristo nos mostra que o principal modelo da caridade é a partir do serviço. Nós devemos assumir sempre essa condição de servos a partir do momento em que nós nos entendemos e compreendemos enquanto pessoas humanas, enquanto filhos e filhas de Deus, que precisam estar em sintonia com esse divino. Isso é vivência da caridade, é partilha do amor, é partilha de um pão que nada pode corroer, nada pode dizimar. O amor, ele é infinito. O amor, a partir dessa vivência do Cristo, ele é algo que multiplica. E como esses gestos de caridade, eles podem nos aproximar da santidade? É preciso que a gente compreenda que a caridade, ela não se resume somente na vivência de um dia apenas. Para nós cristãos, todo cristão, toda cristã, precisa entender que a caridade deve ser ordem na nossa caminhada, deve ser algo vivenciado todos os dias, em todos os instantes. A caridade, ela nos direciona à santidade. Se nós desejamos ser santos, ser santas, é preciso entender que a caridade, ela é essa expressão viva e atuante desse amor. Basta a gente, por exemplo, relembrar dos grandes nomes, dos grandes santos. São Francisco de Assis, né? Santa Teresa d'Ávila, todos, Santa Teresa de Calcutá, todos são grandes nomes, grandes pessoas que viveram realmente esta sintonia, essa unicidade do amor de Deus para com a humanidade. E isso nada mais é do que a vivência da caridade que nos encaminha, que nos direciona e impulsiona para a santidade. E como nós católicos podemos aplicar essa caridade no nosso dia a dia, né? Na nossa vida cristã? Vamos entender que a vivência da caridade é aquele colorido que vai exatamente pintar a tela da nossa vida. E a gente tem esse colorido na tela da nossa vida a partir do momento em que nós nos dedicamos à vivência, à construção, a semear esse amor caridade. Esse amor que deve estar expresso em todas as nossas ações. São as mais variadas formas que a gente pode viver a caridade. Seja visitando uma pessoa doente, seja dando algo
algo, um pão para alguém que está com fome, a água para quem tem sede, isso é evangélico. A roupa para quem está nu. A partir do momento em que eu vivo a caridade, eu preciso quebrar as amarras do preconceito, da discriminação, e eu preciso acolher. Jesus Cristo, ele nos ensina exatamente isso. Ele acolheu a todos. Basta também a gente lembrar como ele acolheu a mulher adúltera. Basta lembrar, por exemplo, como nós tão bem vivenciamos e refletimos na campanha da fraternidade desse ano, quando nós temos ali a parábola do bom samaritano. Então é preciso que a gente tenha essa atitude de acolhida, essa atitude de acolhida nas várias vertentes que nós estamos inseridos dentro da sociedade. Fabrício, e qual conselho que o senhor dá para aquelas pessoas que sentem em seu coração o desejo de se tornar uma pessoa mais caridosa? É preciso, então, compreender a inquietude que está no nosso coração. O amor, ele inquieta. Se a gente for perceber, por exemplo, as grandes transformações da sociedade a partir da caridade, são transformações que foram construídas a partir da partilha do bem, a partilha do pão, a partir da justiça social. Você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, então em casa, doar aquilo, não aquilo que está sobrando, mas aquilo que de fato o seu coração convida para fazer o bem a quem tem fome, a quem tem sede, a quem não tem roupa. Também pode ser uma atitude de escuta. Escutar também é um gesto de caridade. Tirar uma tarde para você ir no hospital, ir em algum abrigo de idosos, né? Um abrigo de crianças, ou seja, tudo isso são possibilidades de você vivenciar a caridade. Lá na sua pastoral, quando você deixa de fazer determinados julgamentos, né? Então isso também é uma forma de vivência da caridade, quando você acolhe o seu irmão, a sua irmã e escuta aquele irmão e aquela irmã. É preciso entender que cada ser tem a sua história, cada ser tem a sua própria dinâmica. E entender também essa dinâmica a partir das individualidades também é viver a caridade. E quais os benefícios que esse gesto, né, que praticar a caridade traz para a nossa alma? Viver a caridade é uma via de mão dupla. Você imagina que você doar amor é um bem que tanto você doa, mas também você multiplica para você mesmo. Faz bem para a sua alma, faz bem para o outro. Você imagina que a caridade é como uma sementinha, uma muda, né? Que você deposita naquele irmão, naquela irmã que você acolhe a partir das suas necessidades, mas que você também se sente bem, né? Porque você vive a sintonia do amor maior. E o que é viver essa sintonia do amor maior? É exatamente compreender a grande missão que Jesus Cristo nos coloca, de amar o próximo, de amar o outro, dentro das necessidades desse próximo. E esse próximo é tão ali, né, do nosso lado. Você imagina o quanto que isso vai frutificando. Volta a falar sobre os benefícios que nós temos aí da vida dos santos, né? São Francisco de Assis, o quanto que ele cresceu em unidade com o Criador, em unidade com o amor maior, até se fundir nesse amor quando ele recebeu as chagas. Mas por quê? Porque ele viveu intensamente esse amor caridade. Então compreendamos a caridade como uma sementinha que multiplica, que dá frutos 10, 100, 1000. Fabrício, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista e esclarecer sobre esse tema que é tão lindo e necessário para a nossa Igreja Católica. Eu que agradeço. É um momento importante, aliás, todos os dias, todos os instantes, podemos refletir aí sobre a caridade. Que a caridade realmente multiplique em nós, né? Que o amor seja a palavra de ordem na nossa caminhada enquanto católicos, enquanto católicas. Nos espelhemos aí, por exemplo, no nosso Papa Francisco, que também nos convida a essa sintonia com o outro e com a nossa casa comum. Paz e bem. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Sacramentos. Em tuas mãos.
De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar o nosso quadro Sacramentos. Hoje nós vamos responder as suas dúvidas sobre o sacramento do matrimônio. E quem nos ajuda a responder é o diácono Irã Gomes. Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos e a todas. Estamos hoje respondendo as perguntas dos nossos seguidores nas redes sociais do programa Em Tuas Mãos sobre o sacramento do matrimônio. E nós temos uma pergunta da Maria Helena: qual a finalidade do sacramento do matrimônio? Bem, Maria Helena e todos os nossos seguidores, a finalidade do sacramento do matrimônio é a felicidade, isso é, o bem dos cônjuges, a procriação e a educação desses filhos para Deus. Essas são a finalidade do sacramento do matrimônio. Temos também a pergunta da Francisca Alencar. Sou casada no civil. Preciso me casar também na igreja? Pois bem, minha irmã Francisca Alencar, você tem o vínculo social, o vínculo civil. Você não tem o sacramento do matrimônio. O casamento que você diz casar na igreja é o sacramento do matrimônio. E este sacramento é que é o vínculo e a bênção divina sobre a união de vocês. Então, precisa, sim, é necessário casar na igreja para receber o sacramento do matrimônio. O matrimônio é uma vocação? Pergunta a Tereza Lima. Sim, o sacramento do matrimônio, a união dos cônjuges é uma vocação para a santidade, como as vocações religiosas, as vocações sacerdotais e as outras vocações que nós temos na nossa igreja. Ser casado e cumprir o seu papel de cônjuge, de pai, de mãe, levando uma vida e educando os filhos para a santidade, é uma vocação belíssima dentro da igreja, dentro da sociedade. E nós temos a pergunta da Tarcilane Maria: como me preparar para casar? Nas comunidades, em todas as paróquias, existe um curso chamado curso de noivos ou curso de preparação para o matrimônio. Esse você pode procurar a secretaria de qualquer paróquia na nossa arquidiocese e lá vão informar você a respeito deste curso, deste preparatório. Geralmente tem testemunhos de outros casais e tem um ensinamento, e para conhecermos realmente qual a finalidade e por que nós devemos casar. É muito importante fazer. Fora isso, rezar e pedir a Deus. Sempre a graça de Deus para que, se essa for a sua vocação, você possa abraçá-la com todo o amor, imitando assim o Cristo ressuscitado. Nós vamos para a nossa última pergunta de hoje, dos nossos seguidores nas redes sociais do programa Em Tuas Mãos. É a pergunta da Luciana Santos. Ela pergunta: quem recebe o sacramento do matrimônio pode se separar? O Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico dizem: o sacramento do matrimônio é a união indissolúvel entre os esposos. Então, não existe separação no sacramento do matrimônio. O que Deus uniu, a bênção que a gente dá no momento do sacramento, que estamos assistindo ao sacramento, é dizermos: o que Deus uniu, o homem não separe. Agora, é claro que existem os casos de uniões que não são válidas, aí é diferente. Quando é um caso de união inválida, vai se apresentar ao tribunal eclesiástico, fazer a avaliação, e aí a igreja concede a declaração de nulidade. A igreja não separa, o tribunal eclesiástico não vai fazer uma separação. Ela apenas vai declarar nulo aquilo que de fato é. É como se eu dissesse que um objeto, escrevesse um atestado dizendo: este objeto é realmente uma caneta. Ele já é uma caneta, eu não mudei. No caso das uniões que não são válidas, elas não são válidas na sua essência, por N motivos. E aí a igreja avalia e diz e dá a declaração daquilo que é inválido como sendo inválido. Mas não existe separação no sacramento do matrimônio. Voltando a repetir as frases do próprio Jesus no Evangelho de Mateus: o que Deus uniu, o homem não separe. Muito obrigado a todos e a todas, que Deus os abençoe e vos guarde.
por Maria, pela intercessão de Maria, nossa mãe. E você confere agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. A Arquidiocese de Teresina, por meio da Ação Social Arquidiocesana, ASA, realizou na quinta-feira, dia 6 de julho, a entrega dos prêmios do 19º concurso de reportagem Dom Avelar Brandão Vilela. Vamos conferir. O concurso tem como intuito premiar as melhores reportagens sobre a caminhada da fraternidade nas categorias de TV, rádio, portal de notícias e impresso. Para concorrer ao prêmio, as matérias jornalísticas devem constar obrigatoriamente a cobertura do evento e ainda apresentar a história de um dos 9 serviços da Ação Social Arquidiocesana, a ASA. O padre Isaías, que coordenou a caminhada durante os últimos 4 anos, fala sobre o objetivo que esse momento de premiação tem. O prêmio de reportagens da Caminhada da Fraternidade, ele tem o objetivo de coroar essa bonita relação que a Arquidiocese de Teresina tem com a nossa imprensa, sobretudo que a Caminhada da Fraternidade tem com a imprensa. Nós entendemos que tudo que os meios de comunicação colaboram com a caminhada, tudo que eles fazem, cada esforço de cada jornalista, de cada cinegrafista, de cada editor, de cada pessoa que trabalha na redação, é fundamental para o sucesso da Caminhada da Fraternidade, porque é através do trabalho da imprensa que nós conseguimos sensibilizar as pessoas a participarem, a aderirem, a comprarem a sua camisa e a ajudarem tantas pessoas que precisam. Ele faz ainda uma avaliação dos últimos anos em que esteve à frente da coordenação do evento. A avaliação é uma avaliação muito positiva. A caminhada, ela é apaixonante. A caminhada é um evento que é marcado no coração dos teresinenses, não tem como não dizer isso. E ela fica marcada no nosso coração também. E durante esses 4 anos em que eu estive à frente da caminhada, enfrentamos um tempo difícil, foi um tempo de pandemia. Tivemos que nos reinventar, tivemos que pensar a caminhada de uma forma diferente. Fizemos a caminhada sem caminhar, que foi através de 2 lives, no ano de 2020 e 2021, mas com a graça de Deus, desde o ano passado, conseguimos fazer a caminhada de forma presencial e foi uma festa muito bonita, como essa última caminhada. Foi bonito de ver as pessoas aderindo, comprando as camisas. Não tivemos nem um dia antes da caminhada, nós não tínhamos mais nenhuma camisa para vender, então foi muito bom, foi muito bonito e eu só tenho gratidão por poder ter participado desse evento, desse projeto que é tão bonito. Durante a ocasião, foram apresentadas ao público algumas das reportagens ganhadoras. A jornalista Simone Castro, que venceu na categoria TV, conta sobre a temática que abordou em sua matéria. A temática, o amor me chamou, eu vou, me tocou profundamente. Então eu comecei a reportagem falando assim, as pessoas tiveram esse chamado e disseram sim para esse convite do amor. Então foi uma matéria toda desenhada nesse o amor conduz, o amor chama, o amor induz, o amor faz caminhar, o amor faz dançar. E é isso que a gente viu ao longo da avenida até o Parque Poticabana. E no fundo, eu acho que foi uma matéria em que eu contei o meu chamado, porque eu deixei de ir ao Festival de Inverno para caminhada, sabe assim, era uma vontade muito grande, então já era chamado. Foi gratificante e foi lindo de ver, então assim, eu fiz a opção certa, eu ia caminhar e eu digo, bem, já que eu vou caminhar e vou contar essa história para a Band no programa, na segunda-feira eu mostro. Então eu juntei as duas coisas, deu muito certo, a minha equipe embarcou na minha viagem e a gente contou essa história ao longo da avenida. Foi uma diversão, eu digo inclusive que o percurso tem que ser um pouco maior, porque passa muito rápido. A gente dança, a gente caminha, a gente ora, foi divertido, foi gostoso. Chega na Poticabana, teve aquele show lindo ainda, de muito louvor, de muita emoção. Então foi um momento muito gostoso, por isso que a história foi tão lindamente contada na TV. Já a jornalista Natália Amaral, que participa há alguns anos do concurso na categoria Portal de Notícias, decidiu nesta 28ª caminhada mudar e concorrer em outra modalidade, o jornal impresso. Ela conta qual foi a sensação de ganhar pela primeira vez nessa categoria. Bom, foi muito bom participar. Primeiro, foi muito bom participar da caminhada, né? Já é o 3º ano que a gente faz essa cobertura, assim, focada em mostrar as histórias que a gente encontra
encontra lá, das pessoas que vão mesmo realmente para mostrar a sua devoção. E para mim foi muito diferente participar do jornal impresso, porque é um outro olhar, assim, é um olhar mais aprofundado. A gente tem que pensar no desenho da página, como é que as pessoas vão ver o jornal, como é que as pessoas vão se identificar com aquela história. Então, para mim foi muito gratificante e também foi uma experiência muito rica, né? Aprender também a trabalhar no jornal impresso para essa matéria. O ganhador da categoria rádio, o jornalista Christian Souza, revela sua opinião sobre o motivo de ter ganhado esse prêmio de reportagem. Eu acho que a gente, quando vai fazer uma matéria especial como essa, precisa procurar emoção, né? Ouvir histórias relevantes de pessoas que já participaram várias vezes, que se emocionam por estar lá. Um dos momentos mágicos para mim neste ano foi às 6 horas, quando a gente teve o João Cláudio Moreno cantando aquela música do Luiz Gonzaga e as pessoas acenderam os celulares ou velas e emocionou muita gente. Então, eu acho que a gente tem que procurar esse lado da emoção das pessoas, né? É muito bom participar da caminhada, não só como jornalista, e também ganhar esse prêmio mais uma vez, é a 4ª vez, uma para televisão e 3 para rádio, e eu sempre fico muito feliz em estar recebendo esse prêmio tão importante de uma caminhada que ajuda tantas pessoas em Teresina. Já na categoria Portal, a ganhadora foi a jornalista Maria Clara Estrela, que pela 3ª vez ganha o prêmio de reportagem nessa modalidade. Ela conta sobre a abordagem que deu à sua matéria. Olha, a gente celebrou as formas como as pessoas manifestam o amor que sentem. Levando em conta o tema da caminhada desse ano, o Amor Chamou Eu Vou, a gente tentou entender como as pessoas iam atender a esse chamado. De que forma elas manifestavam o amor que elas têm. Através dos gestos de entrega, doação, através do gesto de acolhida, né, de se aproximar, enxergar e se doar para o próximo. Então a gente ouviu histórias de pessoas que manifestavam o amor que elas têm pelo próximo nos pequenos gestos do dia a dia, na acolhida e na questão do respeito e do ver o outro. A cerimônia de premiação teve início às 7 horas da noite no auditório Paulo VI e contou com a presença de amigos e familiares dos ganhadores. Durante a solenidade foram entregues os 4 prêmios, cada um no valor de R$2.000. Com o tema Sagrado Coração de Jesus, exemplo de amor, humildade e mansidão para se viver numa igreja sinodal, e o lema Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o apostolado da oração da Arquidiocese de Teresina realizou pela primeira vez, dos dias 3 a 7 de julho, a festa do Sagrado Coração de Jesus. A festa contou com uma vasta programação desde a segunda-feira, dia 3 de julho, tendo como abertura uma procissão, o hasteamento da bandeira e a realização da Santa Missa na Igreja São Benedito, indo até a sexta-feira, dia 7 de julho, com a foto oficial do apostolado arquidiocesano, seguido de uma procissão da Igreja São Benedito até a Catedral Nossa Senhora das Dores, encerrando com a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Teresina. Na oportunidade, Dom Juarez Marques falou sobre a importância da realização dessa festa para a Igreja Particular de Teresina. Então esse é um convite a gente se aproximar do coração de Jesus, que é fonte de amor e caridade e que, sobretudo, é fonte de todas as vocações. Neste ano vocacional, corações ardentes e pés a caminho. O coordenador arquidiocesano do apostolado da oração revela o porquê da realização dessa festa após 125 anos da criação do apostolado na capital. Foi um evento que brotou do meu coração da diretoria, porque a gente via que o apostolado da oração na Arquidiocese, quando a gente assumiu, há um ano atrás, estava bem solto. Então a gente quis dar essa balançada, essa unidade entre os grupos e nós da mesa diretora, para podermos, de uma certa forma, andarmos juntos. Muito emocionante cada dia, as pregações, os louvores, e a cada vez que a gente adorava Jesus na Eucaristia. Então todo mundo já está, inclusive, ansioso pela festa de 2024.
O evento contou com a presença de agentes de toda a Arquidiocese de Teresina. Conceição, que atua no apostolado há quase um ano, na área pastoral Santa Clara, localizada na Forania Norte 1, fala sobre como vê a importância dessa festa para o grupo. É muito importante porque assim dá visibilidade ao grupo, né? O apostolado da oração é uma das pastorais mais antigas da igreja, né? Mas assim ultimamente ela estava bem esquecida, meio morna, né? E aí essa festa aqui faz com que a chama se reacenda novamente. Quem também participou dessa festa foi a Geusa, que já está há 7 anos atuando no apostolado da oração na Igreja São Benedito, pertencente à Forania Centro. Ela fala sobre a experiência que teve ao lado das outras integrantes do grupo. É a primeira festa do apostolado da oração em Teresina. Eu estou gostando muito, até porque foi uma oportunidade de juntar todo o apostolado, que nunca tinha se reunido todo mundo. E dessa vez ficamos todos reunidos. Ficou muito bonita a festa, foi um dia de adoração ao Santíssimo, celebrações das missas, procissão, então é de bom proveito para o Sagrado Coração de Jesus. Dona Jesus, que serve há 20 anos na paróquia Nossa Senhora da Vitória e São José, através do apostolado da oração, revela sobre a necessidade de um evento como esse a nível de arquidiocese. Comemorando essa festa, a gente se sente cada vez mais fortalecida na caminhada, porque celebrar a festa do Coração de Jesus é tudo de bom para nós, porque a nossa espiritualidade é seguir os ensinamentos de Jesus, né? É rezar pelo clero, é socorrer os irmãos necessitados. E a gente estava sentindo assim falta de ter um destaque a nível de arquidiocese no nosso grupo. Pela primeira vez a gente está sendo assim reconhecido, porque o nosso principal trabalho é a oração, é viver pela oração e rezar pela igreja, pelo clero e pelos necessitados. A festa também foi pensada como um gesto concreto de doação, onde todos os dias os fiéis foram convidados a doar alimentos durante o ofertório nas celebrações. Ao final, esses alimentos arrecadados serão destinados a uma instituição de caridade de Teresina. A Pastoral Familiar realizou entre os dias 6 a 8 de julho formações para os integrantes da pastoral com uma diversidade de temas que englobam a família. Vamos conferir. O momento formativo foi realizado durante os 3 dias no turno da noite no auditório Paulo VI e contou com a participação de agentes da Pastoral Familiar de toda a Arquidiocese de Teresina. Os coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar explicam sobre a importância deste momento formativo. O objetivo é evangelizar e formar agentes, né? Porque quando a gente forma os agentes de pastoral, eles vão poder também ir lá nas suas paróquias transmitir isso aos paroquianos. Então a gente tem que primeiro preparar os agentes para depois eles estarem prontos a servir. Então há necessidade dos agentes de pastoral eles terem esse entendimento para se unirem e não achar que a pastoral familiar é melhor que a outra, ou então a catequese, lá vem a pastoral familiar, não dá espaço. Então a gente tem que acabar com isso. Nós somos um corpo só, a igreja, entende? São temáticas atuais, né, que hoje com a questão da IVC, a inversão da catequese, do catecomunal, a gente é obrigado a falar esses temas, né? Temas como defesa da vida, a questão do não aborto, enfim, todos esses temas que a gente tenta passar para os nossos agentes, a gente quer que eles representem lá na sua paróquia e faça o que Cristo pede, né? Que é um casamento santo, um homem santo, uma mulher santa, enfim, passar daqui uma informação para que eles consigam na base. As palestras foram ministradas de acordo com o tema central Família, Semente de Vocação e subtema Sagrada Família, ensina-nos a ouvir o Evangelho da Vocação e responder com alegria. Uma das palestrantes da formação, que abordou o tema Iniciação à Vida Cristã, fala sobre a relevância de trabalhar essa temática com os agentes.
E para mim, falar da iniciação à vida cristã me traz muitas recordações boas, alegria. E estar aqui falando também nesse encontro com a família, isso a gente consegue vislumbrar portas se abrindo para o entendimento do que seja a iniciação nas nossas paróquias, né? Para o entendimento, para a comunhão daquilo que a igreja nos pede, que é a vivência da iniciação à vida cristã em nossas paróquias. Então, as nossas paróquias e as nossas comunidades, elas precisam respirar a iniciação à vida cristã. E a gente começar com esse tema, né, do entendimento, da compreensão, para quem a iniciação se destina, para essas pessoas que estão aqui, né, que vão, o propósito é que repliquem em suas comunidades, em suas paróquias, isso é muito bom, né? Traz muita alegria para a gente, como catequista, eu que sou catequista, tá dando esse tema para essas pessoas. Francisco e Laura, que são agentes da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Joana d'Arc, estiveram presentes durante os 3 dias de formação. Eles revelam o que motivou a ida deles para vivenciar esse momento de aprendizado. Cada momento desse, nós nos fortalecemos, né? Cada vez mais, né? Cada aprendizado é uma vitória para nós e fazer crescer mais a pastoral dentro da nossa paróquia. Todo ano tem esse encontro, mas todo ano também tem coisas novas, atualização, né? E nós, como agente da pastoral, é importante a gente estar atualizado, ter propriedade para poder falar com os nossos irmãos da nossa paróquia. Eles contam ainda o que aprenderam durante esses dias de formação e como pretendem aplicar esse conhecimento dentro da comunidade em que atuam. De ontem até hoje, nós aprendemos muitas coisas, né? Sobre nulidade, sobre o projeto A Vida. Então, são muitas coisas que nós vamos levar para lá, tá trabalhando com a nossa pastoral. Nós tiramos muitas dúvidas, né? Ontem com a Mazé. Ela deu aquela formação muito linda sobre a nulidade e a gente vai poder esclarecer os nossos irmãos da nossa paróquia sobre as dúvidas, né, as dificuldades que eles têm. E dessa forma, o objetivo principal desse momento formativo foi cumprido, que foi capacitar os agentes de pastoral para que eles cumpram com sua missão evangelizadora dentro das suas comunidades. Neste mês de julho, Dom Juarez Marques voltou a visitar as paróquias, comunidades, diaconias e áreas pastorais da Arquidiocese de Teresina. Dos dias 3 a 12 de julho, o arcebispo visitou a região da Forania Sudeste, onde pôde se reunir com os coordenadores, agentes de pastorais e com os conselhos das paróquias, que falaram sobre os desafios enfrentados por eles durante esses serviços desempenhados. Na última segunda-feira, dia 10 de julho, a paróquia São Sebastião, localizada no bairro Todos os Santos, acolheu Dom Juarez com louvores e um momento de espiritualidade. Logo depois, eles externaram sobre os pontos positivos e negativos de cada serviço realizado nas comunidades pertencentes à paróquia. Na oportunidade, o pastor da Igreja Particular de Teresina guiou os líderes, dando algumas luzes sobre como melhor desempenhar cada trabalho. Dom Juarez faz uma avaliação das visitas que vem realizando ao longo dos últimos meses. Primeiramente, posso dizer que estou tentando e conseguindo até agora cumprir com aquilo que eu me propus, que é me encontrar com todos e com todas nesses encontros, as escutas e também o discernimento juntamente com a comunidade. Então, estou realizando já agora, chegando quase à metade da visita às paróquias, áreas pastorais e diaconias de nossa arquidiocese, além dos grupos e pastorais. Primeira coisa é essa. Segunda, constatar que a realidade de igreja que está aqui em Teresina é uma realidade muito bonita, que tem seguido uma trajetória pastoral e de cuidado com as pessoas, de cuidado com a vida, não é, que já é secular aqui nesta arquidiocese. Depois dizer que os desafios que aqui se apresentam são aqueles mesmos que se apresentam em todos os lugares. Portanto, o diagnóstico é o mesmo e também as soluções, o remédio para os problemas é o mesmo. E qual é este remédio? A igreja já apresenta. Na força do Espírito Santo, no Espírito do ressuscitado, a igreja já apresenta, que é o quê? Primeiramente, ser uma igreja missionária, servidora,
samaritana, que esteja a serviço da vida e da vida das pessoas, a vida agora e a vida em plenitude. Segundo, é preciso assumir cada vez mais a missão de ser uma igreja em saída, de ser uma igreja sinodal. E igreja sinodal e em saída hoje tem o nome de assumir cada vez mais e para valer a catequese de inspiração catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. Por quê? Porque isso dá convicção de fé às pessoas. E a convicção brota do encontro pessoal com Cristo, que forma discípulos e discípulas que, por suas vezes, formam as comunidades eclesiais missionárias. Aqui está a solução. Isso exige de nós hoje, cada vez mais, uma conversão pastoral, adaptar nossas agendas, nossa vida a esta evangelização dessa forma em todas as nossas comunidades, em todas as nossas paróquias. E assim, eu estou me sentindo confirmado aqui nesta amada arquidiocese que o Senhor me chamou para assumir o meu pastoreio. O pároco da paróquia São Sebastião acompanhou Dom Juarez durante a visita e também externou a ele sobre a realidade vivida pela igreja. O padre conta como vê essa visita realizada pelo arcebispo de Teresina. Foi muito importante, primeiramente foi o primeiro contato dele com a paróquia, né, com os fiéis aqui da paróquia, principalmente com os agentes pastoral e também essas colocações que ele fez, a implantação da pastoral catequética catecumenal e também essa convivência, né, que ele esteve conosco, com os fiéis aqui da paróquia. Isso é muito importante, vai ser de grande valia para a nossa paróquia, né, para a pastoral da nossa paróquia, com certeza. Um dos participantes da reunião, o paroquiano Marcos, que atua como ministro da Palavra e da Eucaristia na comunidade São Francisco de Assis, revela como foi a experiência de receber essa visita do arcebispo de Teresina. Sempre é muito importante recebermos a presença do nosso arcebispo, né? O nosso pastor maior e essa presença dele dá um reavivamento à nossa comunidade paroquial. A fiel Débora, que atua na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como ministra da Eucaristia, conta como foi se reunir nesse momento com Dom Juarez. Foi uma honra, né? Uma honra conhecer, eu não conhecia ainda pessoalmente, né? Foi uma honra grande, hoje muito cansado porque a gente participou do SCC esse final de semana, a gente estávamos comentando agora, estou todo mundo ainda bem cansado, mas gratificante passar aqui à tarde aqui com ele, né? Muita sabedoria, né? Aprendizado. Ao final da reunião, às 7 horas da noite, o arcebispo encerrou sua visita na paróquia São Sebastião com a celebração da Santa Missa para toda a comunidade de fé da região. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações é só acessar o site da Arquidiocese de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Catequese e Formação Integral, da editora Vozes. A proposta desta obra é contribuir para o entendimento acerca das bases necessárias à formação integral do catequista em vista da transmissão da fé e do ministério de catequista. Com esta intenção, o livro se organiza em 4 capítulos que contemplam a formação antropológica, bíblica, teológica e a formação pedagógico-catequética, considerando a necessidade de uma catequese adequada, como solicita o Diretório para a Catequese.
catequese. E esta foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Hoje nós vamos conhecer o testemunho de fé e de doação a Deus dos serviços ofertados pela Esther Kodaira. Ela que encontrou na música uma forma de evangelizar. Se doar a Deus e à igreja é um verdadeiro gesto de amor. E realizar esse serviço através de um dom é ainda mais admirável. A artista Esther Kodaira, da cidade de Valência do Piauí, utiliza o dom do canto para servir sua paróquia e seu grupo de jovens, o EJC. A caminhada de fé da artista veio apenas na sua adolescência. Quando criança, chegou a frequentar algumas missas, mas foi só depois que ela despertou seu interesse sincero pelas coisas da igreja. Esther conta com mais detalhes sobre o início dessa história. A minha caminhada realmente mesmo foi na adolescência, o meu despertar. Realmente foi na adolescência, que eu participava muito de terço e tinha uma certa curiosidade sobre os santos, principalmente sobre Maria, que era aquela mulher que eu via, que tinha, eram várias e era uma só, e era uma coisa que eu não entendia, queria saber mais, entendeu? Eu queria, tinha aquela curiosidade de saber quem é essa mulher, por que ela é várias em uma só e é só Maria e não é Maria, tem outros nomes, então eu tinha essa curiosidade. E foi na minha formatura que eu tive que cantar um salmo. Até então eu não sabia como eram as divisões na igreja, que tem salmo, leitura, não sabia porque era uma coisa que eu não tinha costume. E nesse salmo eu passei uma semana ensaiando e estava muito nervosa, porque até então eu só não cantava, nunca tinha cantado, só lá mesmo, só com todo mundo junto nos textos. E foi a minha primeira experiência, meu primeiro despertar, foi onde eu me encontrei realmente. Após esse importante momento em que Esther descobriu o dom do canto, ela passou a ser convidada mais vezes para participar, servindo nas celebrações, mas ainda assim era algo esporádico. Ela revela quando realmente fortaleceu seu caminhar na igreja. Foi a partir daí. Foi a primeira vez que eu cantei e o padre Kleber Tiviana, que era o pároco na minha paróquia, na época, ele me incentivou a fazer o AJC, porque até então cantei o salmo e parou. Aí ele me carregava para as comunidades para ajudar nas missas com ele, ficava me explicando algumas coisas. E a partir daí, depois que eu vivenciei o AJC, foi que eu passei realmente a ter mais caminhada, participar da renovação, participar de outros grupos e me envolver mais na igreja. A artista revela ainda que através desse serviço de doação por meio do cantar, que sua história com a fé e com a Igreja Católica foi completamente transformada. Se não fosse isso, se não fosse o cantar, eu não sei se eu realmente estaria dentro da igreja, porque até então, como eu falei, eu achava bonito e tal, mas não era uma coisa que eu me via cantando, entendeu? Era só, eu cantava em casa mesmo, cantava em casa, cantava nos textos, com todo mundo junto, mas não tinha me encontrado. E depois da JC, depois das pastorais que eu me envolvi, dos grupos e movimentos, que eu passei a cantar ativamente na igreja, não só na igreja, mas em outros grupos também da igreja, em outros movimentos, foi que eu tive esse despertar e foi quando eu vi que eu realmente me encontrei. Era como se faltasse uma parte de mim e eu me achei. Foi um verdadeiro abraço, assim. Realmente me encontrei naquilo. Durante esses quase 10 anos de caminhada, a artista já recebeu diversos relatos de testemunhos com relação a esse serviço dela na igreja, por meio de grupos de oração, dentro do encontro de jovens com Cristo, retiros, dentre outros. Esther conta alguns deles. Um testemunho que me toca bastante foi um recente agora, de um amigo meu, Daniel, de Pio Nono, que ele chegou para mim e falou que através do meu cantar e através da minha acolhida com ele, ele sentiu que tinha ganhado uma irmã. É tanto que a gente conversa até hoje, nunca perdemos o contato. E saber que você conseguiu resgatar uma pessoa, porque ele me falou o testemunho dele, e eu saber que eu conseguia de alguma forma ajudar, isso é altamente gratificante, assim, não tem como explicar. É o sangue do meu
Esther revela ainda sobre a importância que a música tem para a sua caminhada de fé dentro da igreja. A importância da música na minha caminhada de fé é tudo é o que eu sou. Costumo dizer que não é nenhuma parte de mim, é justamente o que eu sou, que foi o que me trouxe, me deu realmente uma nova vida. E é com essa disposição de evangelizar o próximo por meio desse dom dado por Deus que Esther Kodaira segue servindo a igreja e fazendo a vontade do Senhor. Os meus fardos tomo sobre mim, meu jugo suave. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Meus amados e minhas amadas, que bom hoje, domingo, dia do Senhor, poder entrar na sua casa, conversar um pouquinho. Eu gostaria de tomar o Evangelho do dia. Hoje nós temos um relato bonito de Mateus, uma história, uma parábola que Jesus conta para edificar a nossa vida. Ele diz que o semeador saiu a semear, jogando a sua semente onde era possível. Uma parte da semente caiu na beira da estrada. E aí nós já entendemos. Os passarinhos vieram e comeram toda a semente e nada foi para frente. Mais uma porção da semente caiu no meio das pedras, muitas pedras. Mas certamente com a chuva a sementinha conseguiu nascer, mas não foi para frente, porque não havia consistência, não havia adubo, não havia barro, não havia terra, onde a semente pudesse realmente colocar suas raízes com mais segurança. Então, nada foi para frente. Outra porção da semente caiu no meio dos espinhos. Vocês imaginam como? A sementinha nasceu sim, mas foi sufocada por tantos espinhos. Mais uma porção da semente caiu em terra boa, como nós gostamos de dizer, no maçapê. Aí sim, nasceu, cresceu e produziu muito fruto. Como eu disse no começo, se trata de uma parábola, uma história pedagógica que Jesus Cristo conta para nos ensinar outra coisa. Primeiro, o semeador saiu a semear. É o próprio Cristo, o semeador. É Ele que leva a semente, que vive a semear. Depois, a semente é a palavra de Deus que nos é anunciada. E nós somos o terreno. Agora vamos pensar e nos perguntar: será que eu sou aquele terreno na beira da estrada que a palavra de Deus chega e eu não lhe dou a mínima de atenção? Eu não seguro a palavra no meu coração? Eu não acolho a palavra na minha alma? Por isso, não surte efeito nenhum a palavra de Deus que eu escuto. Ou será que eu sou aquele terreno cheio de pedras, onde a palavra chega até que ela nasce, mas eu não tenho consistência, eu não tenho perseverança, eu não sigo no acolhimento da palavra, logo já esqueci? Será que eu sou este terreno pedregoso? Ou será que eu sou aquele terreno onde o espinho abafa a palavra, onde o mundo me fascina mais do que a palavra de Deus, onde a minha vaidade, o meu dinheiro, o meu prestígio, o meu poder me impedem de escutar e de acolher no coração a palavra de Deus? Ou será que eu sou aquele terreno fértil onde a palavra chega, encontra acolhimento e ela produz frutos na minha vida? Vamos pensar nisso. E vamos, sobretudo, pedir a Deus que o nosso coração seja um terreno fértil, onde a palavra de Deus é acolhida,
onde ela vai moldando a minha vida, onde eu me coloco diante de Deus para acolher e para servir a sua palavra. Pensemos nisso, que terreno eu sou no acolhimento da palavra de Deus. Muito obrigado e um santo domingo para você e a sua família. E o programa Em Tuas Mãos este domingo vai ficando por aqui, que nós saibamos acolher a palavra de Deus em nossa vida e possamos fazer frutificar os seus ensinamentos. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo aqui no programa Em Tuas Mãos.